Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos iniciar a nossa quinta aula de pesquisa e produção de texto, o famoso PPT. E o nosso objeto de conhecimento será estratégias de leitura. Vocês vão acompanhar comigo aí em casa a leitura do texto sobre o IP, né? O famoso IP. Quem não conhece o IP, né? Quem vive onde tem o cerrado, como aqui no Tocantins, em Goiás, em Minas Gerais, a gente conhece, né? O IP amarelo, o IP roxo, o IP branco, o IP rosa, né? Então a gente vai fazer a leitura, vocês vão acompanhar comigo e em seguida a gente já vai tentar responder 3 questões baseadas nesse texto que nós vamos fazer a leitura, ok? Então vamos acompanhar comigo aí na tela da sua casa. IPs colorem o Distrito Federal na seca, a caminho da primavera. Ao todo, são 230 mil árvores roxas, amarelas, rosa, brancas e verdes espalhadas pela capital. A previsão da nova CAP é plantar mais de 40 mil este ano. Enquanto a primavera se aproxima, oficialmente a estação começa em 22 de setembro. Moradores do Distrito Federal já podem ver IPs floridos de várias cores, espalhados pelas 33 regiões administrativas. Neste ano, todos floresceram juntos, dos tradicionais amarelos aos exóticos verdes. Responsável pela arborização e manutenção de árvores, a Companhia da Nova Capital, Nova Cap, tem catalogados 230 mil IPs e a previsão é de plantar mais de 40 mil até abril do próximo ano. De janeiro até agora, foram 30 mil novas mudas em diversos pontos da cidade. O diretor do Departamento de Parques e Jardins da Nova Cap, Raimundo Silva, conta que a plantação começa pela coleta das sementes nos estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins. Em seguida, trazemos para os nossos viveiros para o processo de germinação, relata. Geralmente, as mudas ficam prontas após 3 anos. No caso do IP amarelo, por exemplo, acontece de florir no primeiro ano. De acordo com Silva, as mudanças são plantadas no período chuvoso, entre outubro e abril, para que desabrochem entre junho e setembro. Porém, este ano, foi possível notar a florada dos primeiros IPs roxos em maio. Segundo o diretor, as condições climáticas atípicas, como a incidência do frio antes do período esperado, anteciparam o desabrochar da espécie. IPTG. No começo deste ano, 2.000 mudas de IPs foram plantadas pela estrada Parque Taguatinga. A mudança na paisagem fez o local ganhar o apelido de IPTG, pela quantidade de árvores que vão colorir o local. São espécies das cores amarela, branca, rosa e roxa. Plantio irregular. Raimundo Silva alerta que quem pretende plantar árvores em área pública precisa pedir autorização à Nova Cap. As que não são específicas para o solo do Distrito Federal podem criar inúmeros problemas, como doenças, pois uma espécie transmite para a outra, ensina. Há umas que sugam mais os minerais do solo, tornando-o improdutivo. Também acontece de a árvore crescer muito e danificar a parte estrutural de um imóvel. Quer solicitar autorização para plantar uma árvore em área pública? Basta ligar gratuitamente para a ouvidoria.
Ok, então fizemos a leitura do texto sobre os IPs lá no Distrito Federal, certo? Então nós vamos tentar responder as questões que vão vir a seguir baseadas nesse texto. Nós entendemos aí que lá do Distrito Federal existem mais de 200 mil pés de IPs, que eles estão com o plano de plantar mais 40 mil, né? Tem uma região no Distrito Federal de Taguatinga que eles plantaram tantos IPs ali na avenida, que a avenida recebeu até o apelido, né, de IPTG. Então, assim, Brasília, no Distrito Federal e em Brasília, eles estão dando muito valor a essa árvore típica do Cerrado. Não sei se vocês já observaram que aqui na nossa capital nós também temos alguns IPs plantados nos canteiros centrais das avenidas, de norte a sul da cidade, e que, por sinal, ficaram muito bonitos na sua floração nesse último mês que se passou. Ok, então vamos agora para as nossas questões, tá? Acompanha comigo aí na tela. Questão 1. Que gênero textual é esse? Esse texto que a gente leu agora sobre o IP, que gênero é ele? Ele é notícia? Segunda opção, ele é fábula? Terceira opção, ele é receita? Ou quarta opção, ele é uma letra de música? Eu, quando estava na idade de vocês na escola, já mais adiantado, lá no 5º ano, no 6º ano, o que os meus professores ensinavam? Que em questões assim, atividades assim que tem múltipla escolha, que você tem que escolher uma ou duas ali para a resposta, a gente começa eliminando aquela resposta que não tem nada a ver com a pergunta, ok? Então assim, gênero textual, certo? Aí a gente viu lá que lembra um jornal, né? Lembra ali o noticiário de um jornal. Então a gente já vai eliminando o quê? É letra de música? É claro que não, porque ali não é uma música. Esse texto que a gente leu não é música, né? É uma receita? Está ensinando alguma coisa? Apesar de que lá no texto, o responsável lá pelo órgão que cuida da plantação dos IPs no Distrito Federal, ele até explica que tem IP que cresce mais do que o outro, tem IP que absorve mais minerais do solo do que o outro, tem IP que cresce tanto que acaba estragando a estrutura do local do imóvel, tipo acaba quebrando uma calçada, tal. Mesmo ele explicando essas questões, não é receita, então não está ensinando nada, né? Então a gente já elimina duas, não é letra de música, não é receita, então sobraram duas opções. Quais são? Esse texto é uma fábula ou é uma notícia? Estamos ali lendo uma notícia de algo que aconteceu. Lembra que nas aulas anteriores a gente até viu sobre esse gênero textual de notícias? Vocês até podem observar no texto que tem lá o título principal, tem o subtítulo, né? Tem toda aquela estrutura de notícia. Então, está entre as duas, notícia ou fábula. Está fácil de responder, ok? Então, você aí em casa vai usar a cabecinha e pensar direitinho para responder essa primeira questão. Agora a gente vai para a segunda, vamos lá. Esse texto tem uma característica na organização que diferencia de um texto poético. Que característica na organização é essa? Então ele é organizado ali, né? Vamos ver as opções. Primeiro, ele é organizado com rimas. Segundo, ele é organizado com versos. Terceiro, com estrofes. Ou quarta e última, com parágrafos. A mesma coisa que eu falei
para a questão anterior. A gente começa eliminando. Rimas. Vocês sabem que rima, a gente vê qual palavra rima com qual, de acordo com o que ela termina, né? Então, no texto sobre o IP, a gente viu que não foi a preocupação ali não foi formar rimas, não é? Versos também não teve a formação ali, a preocupação de se formar os versos ali. Estamos aí entre qual? Entre estrofes e parágrafos. Então, se você for lá no texto e observar a estrutura dele, de como ele está formado, você vai ver se a preocupação ali desse texto foi formar estrofes ou formar parágrafos. Tá bem nítido aí essa resposta, ok? Vamos agora para a nossa última questão de hoje, dessa quinta aula de PPT. A pergunta é o seguinte: leia o texto novamente e identifique o assunto abordado no texto. Nossa, muito fácil esse aí. Qual foi o assunto abordado no texto? Do que esse texto tanto falou? Então vamos ler lá as opções. Primeira opção: o texto falou sobre os ipês roxo que floraram em maio. Segunda opção: ele falou sobre o plantio irregular dos ipês na capital. Terceira opção: ele falou sobre a plantação das 40 mil mudas de ipês amarelos. Ou quarta opção: ele falou sobre todos os ipês desabrocham e colorem a capital do Brasil ao mesmo tempo. Essa está mais complicada, né? Está mais complicada porque assim, os 4 tópicos aí dessa questão a gente encontra lá no texto. Mas qual foi a ideia principal desse texto? Foi falar só sobre ipê roxo? Ou foi falar só sobre o plantio irregular de ipê? Ou todo aquele texto que eu fiz a leitura agora, que você depois vai fazer com calma, só focou em dizer que vão ser plantadas 40 mil mudas de ipê amarelo? Ou ele está falando no geral dos ipês que desabrocham e colorem a capital do Brasil ao mesmo tempo? Quem é a capital do Brasil? Não é Brasília? Lá não está falando do plantio do ipê no Distrito Federal? Brasília fica onde? Brasília fica no Distrito Federal, ok? Lá na aula de geografia a gente aprende que o nosso país tem 26 estados, mais um que é o Distrito Federal. Aquele quadradinho lá que você olha no mapa, dentro do estado de Goiás, é o Distrito Federal. Brasília está lá dentro daquele quadradinho e tem outras cidadezinhas em volta. Então, tudo que está dentro daquele quadradinho que você olha no mapa do Brasil, lá dentro do estado de Goiás, é o Distrito Federal. Então, o texto focou em quê? Em falar só sobre ipê roxo, em falar sobre o plantio irregular, sobre o plantio de 40 mudas ou sobre a floração dos ipês na capital do Brasil, que é Brasília, que está no Distrito Federal? Aí você vai ler o texto novamente e vai procurar responder aí na sua casa, ok? Então nós vamos encerrar essa nossa quinta aula de PPT. A nossa próxima aula de PPT, nós vamos continuar ainda trabalhando em cima desse texto e eu espero que você em casa tenha compreendido e se não, você vai acessar a plataforma Palmas Homeschool, assistir a aula novamente, quantas vezes for preciso, para que você possa responder as suas atividades, ok? Se você não tem acesso à internet, você vai até a sua unidade escolar e busca a sua atividade impressa. O que não pode
é você deixar de responder às suas atividades, até porque tudo isso está contando como a sua avaliação para esse ano letivo. Eu me despeço aqui e um grande abraço.